Começamos agora mais um programa Contra Capa, que é esta vitrine da literatura mineira. Contra Capa é esse nosso espaço semanal em que a gente recebe aqui escritoras, escritores mineiros ou com uma forte ligação com Minas Gerais para a gente poder falar sobre a sua obra, sobre a sua escrita, sobre a sua vida. E aí a gente explora o máximo que a gente pode explorar sobre projetos que os escritores, as escritoras também estão envolvidos. Hoje o Contra Capa tem a honra, a alegria de receber o Maurilo Andréas. Esse nome, ele é único. O Maurilo, ele está aqui para poder falar sobre projetos que ele está envolvido, mas o tanto de livro que ele escreveu, são vários livros, a maioria deles infantil. Então eu agradeço, Maurilo, a sua presença aqui nesse nosso espaço, nesse nosso... eu digo que aqui é o nosso oráculo, né? Em que a gente recebe convidados que vêm trazer contribuição para que as pessoas que estão em casa possam, ou que nos assistem depois, possam tirar pinceladas para a sua própria vida, para os seus próprios comportamentos e entender um pouquinho mais sobre esse mundo da literatura. Então, esse espaço é seu, não só hoje. Seja bem-vindo aqui para participar com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e sempre bom falar de literatura, falar de livros, falar de cultura, né? Acho que quanto mais, melhor. E falar de livros que transformam também, né? Que fazem o ser humano se transformar, que fazem o ser humano se conhecer, porque a gente vai falar um projeto dele aqui que é justamente, que passa por aí, nisso que a gente está falando. Mas antes da gente fazer a entrevista, de eu ler um pouquinho do currículo do Maurilo, eu queria falar para você que se você que nos acompanha perde um dos episódios, não tem problema. A gente está lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia de BH, que você vai assistir todos os episódios. Pode pegar um episódio que você mais gostou, mandar para alguma pessoa, então sempre está lá. Mas toda quinta-feira, 19 horas, nós estamos no portal do Jornal Hoje em Dia, 19 horas da quinta-feira. E também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Ah, mas estamos também na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Maurilo Andréas, esse sobrenome ele é brasileiro? Aí é que começa o problema. Esse não é um sobrenome. Eu nem comecei a te apresentar ainda. Esse não é um sobrenome. Meu nome é nome composto, é Maurilo Andréas. Então, eu achei agora nesse IBGE dos nomes, tem 800 e poucos Maurilos no Brasil. Mas Maurilo Andréas então, você não tem único. outro. Não tem outro. Então, você tem um sobrenome depois desse Gomes ainda. da Silveira. Normal. O mais normal é o sobrenome. Maurilo, você é publicitário. É fundador de um hub criativo, né? Square Egg. Isso. É autor de 15 livros infantis, sendo alguns deles adotados pelo MEC. Também é criador do projeto Autores do Futuro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, começar a falar sobre isso, e que promove e organiza a construção coletiva literária com crianças em situação de fragilidade social. Já produziu diversos livros, com o Autores do Futuro e envolve aí uma centena de crianças, centenas de crianças que participam desse projeto. Para que a gente possa saber um pouquinho sobre Autores do Futuro, eu vou pedir para você nos explicar o que é o Autores do Futuro, onde que você trabalha, como que ele acontece e o que a gente faz para que ele continue acontecendo. Legal. O Autores do Futuro começou com um desejo meu de fazer trabalho voluntário. E eu fui num lugar chamado Casa da Santíssima, que não existe mais, infelizmente, para contar história para as crianças. Só que, primeiro, eu não sou um contador de história, eu não tenho fantasia, eu não tenho objetos de cena, então ficava chato. E eu falei, chegou uma hora que eu falei, eles não estão gostando e eu não estou me sentindo fazendo nada de importante. E aí eu falei, caramba, mas se eles não estavam gostando mesmo, não? Eu acho que não, por causa do interesse de tela e por causa... Eu li o livro praticamente, eu não sou um contador de histórias. E que tem todo o valor o contador de histórias, O contador de histórias é sensacional e eu não sei fazer. E eu precisei assumir que o que eu fazia ali era leitura de livro, não era contação de história. Contação de história é outra coisa, que tem profissionais incríveis. Eu não sei fazer. E aí eu falei, caramba, mas se eu escrevi livro,
por que esses meninos não podem escrever? E aí eu fui desenvolvendo um projeto que se tornou Autores do Futuro, que era, eu fazia uma pergunta para cada criança, então eu perguntava para uma, fala um bicho, fala um medo, fala uma coisa de muito valor, fala um lugar, fala um bicho que você acha malvado. E aí, a partir daí, eu escrevi uma lista, então eram 10 crianças de 7 a 11 anos. Escrevi uma lista dizendo, olha, nós vamos ter que escrever um livro com um pinguim, um crocodilo, no Parque das Mangabeiras, brigando por causa de um diamante, deles, que né? foram eles que falaram. Então, falando, vocês já deram aqui a história do livro, agora, e aí? E aí, começou o processo. Então, o processo era de jogar ideias, de votar as ideias. Os meninos aprendiam a defender aquela ideia. E aí, muito legal foi que a primeira ideia que eles tiveram juntos, porque essas todas foram individuais, foi quando tinha que descobrir como que um pinguim e um crocodilo se encontram no Parque das Mangabeiras. E aí um deles virou e falou assim, tanto pinguim quanto crocodilos nascem de ovos. Por que a gente não começa com 2 ovos no Parque das Mangabeiras? Eu falei, poxa. Olha só. E aí era assim. Então foi muito legal. E aí eu formatei isso como uma tecnologia social mesmo, assim. E a gente conseguiu implementar em vários outros lugares e agora ele foi aprovado na Lei Rouanet. Que legal. Então você já fez esse projeto em vários lugares, mas sempre com crianças. Sempre com crianças. Mas você tem a ideia de expandir também, né? Eu acho que esse é um processo que ele funciona com pessoas que tenham a abertura para querer participar dele. Aí não interessa se é idoso, se é criança, se é meia-idade, se é adolescente. Porque seria legal demais numa ILPI, né? Levar uma dinâmica dessas, que você tivesse isso aí, né, aprovado pela Lei Rouanet, ou com, sei lá, emendas parlamentares, né? Exato. Que conseguisse ter um projeto robusto para chegar em vários outros lugares. A gente, às vezes, pensa longe demais. Mas eu acho que é importante. Porque quando você foi falando, eu já fui pensando em vários lugares, por exemplo, num abrigo, numa casa de acolhimento, em que as crianças passam e passaram por muitas coisas. Você vai tirando daquilo ali, a escrita ela é pedagógica, ela é terapêutica. Sim. Né? E aí o que acontece, que eu acho assim, eu fiz com crianças porque eu escrevo livros infantis, então é a minha zona de atuação ali. Mas que fazer com os outros públicos é bom para mim, eu acho que para os outros públicos, e uma coisa que tem é o seguinte, com as crianças eu dou a redação, então a gente tem as ideias, eu escrevo, e quando eu volto para o encontro elas aprovam ou não. Então elas têm até esse poder de veto, de virar e falar assim, esse trecho aqui não gostei, não tá bom, vamos votar. Mas a maioria não gostou? Tira, reescreve. Então elas são também os curadores do texto, sabe? Os editores do texto. E isso dá para fazer com qualquer idade. Eu digo, se houver essa coisa de quem escreve, por que eu gosto de escrever? Porque senão vira um embate de quem vai escrever. E o processo precisa ser coletivo. Se você destaca um para fazer a escrita, vira um problema. Então, assim, a gente sempre tenta garantir a participação de todos. E essa pergunta individual no começo já é uma forma de garantir isso. Se a pessoa não fizer mais nada, aquela ideia ela já deu. Ideia dela. E é interessante essa questão dessa participação, de trabalhar o coletivo, porque a gente está se afastando, né? A gente está... Eu li um termo... não vou saber, mas é alguma coisa digital em que a gente vive por ilhas e que essas ilhas estão nos distanciando das pessoas. O que as pessoas pensavam que ia ser para aproximar, acaba distanciando fisicamente, né? E aí você está fazendo com que eles conversem, né? E eles conversem de maneira lúdica. É muito interessante fazer isso aí acontecer até nas próprias escolas, né? Sim, e isso ajuda, uma coisa que eu achei muito legal, é a autoestima. E até o desejo de ser ouvido, a gente começa a identificar algumas coisas. Vou contar um caso rápido aqui. Um dos meninos, ele chegava e ele sempre estava causando algum tumulto. Então ele jogava o material do outro no chão, escondia o caderno do outro, ele chegava gritando. E aí ele deu umas 2 ideias e ninguém votou nas ideias dele. E ele veio reclamar comigo, falou, eu não quero mais participar do projeto. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ninguém vota nas minhas ideias. Eu falei, cara, mas posso te falar uma coisa? Você chega aqui, puxa cabelo, faz bagunça, toca o terror, joga... Quem vai votar na sua ideia? E aí ele entendeu que não é só a ideia,
é quem dá a ideia, como ele apresenta, como ele lida com os outros, é relacionamento. O comportamento dele durante a aula mudou no sentido de, tipo assim, não de ser um puxa-saco, mas de ser assim, eu preciso ser, para ser ouvido, eu preciso me fazer ouvir, não pela força ou pelo escândalo, pelo argumento. E foi muito legal, porque uma das ideias dele saiu no livro e no dia de autógrafo, porque o livro é produzido, é impresso, e a gente foi em rádio, na entrevista, saímos em jornais, fizemos o evento de lançamento em livraria, e nas escolas deles, e ele ia assinar, ele assinava, todos os outros assinavam na primeira página em branco, ele assinava na página da ideia dele. Ele falava, essa ideia aqui foi minha. Para destacar que ele teve essa participação. Exatamente. É muito legal. Quando que veio esse interesse por escrever obras para a literatura infantil? Eu sempre gostei muito de ler, desde criança. E eu tenho a temática infantil sempre me agradou, eu fui crescendo e continuava. Então, assim, eu era um adulto que comprava Turma da Mônica, que comprava livros infantis bem ilustrados, para mim. E quando eu tive minha filha, aí tudo se organizou mais, e aí eu comecei a contar histórias para elas e comecei a escrever histórias para ela. E é muito engraçado por isso, porque eu mandei meus originais para várias editoras, mas o meu primeiro livro publicado foi porque uma das pessoas que trabalhava na escolinha da minha filha leu uns textos e falou, poxa, você tem algum livro publicado? Não, vou te indicar para uma editora. E aí consegui fazer o meu primeiro livro, que por coincidência é a editora que vai editar o meu próximo livro no ano que vem. Um Qual foi o primeiro livro? O primeiro livro que eu publiquei foi Todas as Estrelas do Mundo, que brinca com... É muito legal para criança em alfabetização, porque brinca com os significados da palavra estrela, né? Então, você pergunta para as crianças, onde ficam as estrelas? Elas no céu. Você fala, mas não tem estrela do mar? Tem. Você não fala estrela de cinema? Não tem hotel 5 estrelas? Coisa de estrelas também? Tem hotel 5 estrelas, não tem da estrela. Então aí o livro brinca com isso. Fazer estrela, né? Ou seja, tem mais estrelas do que a gente imagina, que a gente pensa. E aí no final tem a brincadeira, que a primeira edição do livro era muito legal, porque ele tinha uma superfície reflexiva e falava, e a estrelinha mais brilhante chegou para o final. E aí a menina olhava e era ele refletido na estrelinha. Legal. Então foi um primeiro livro muito bacana, assim, também. Você, na publicidade, qual que é a sua área? Eu sou redator. Redator. Então eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de redação e sempre gostei de ler. Então, acho que ir para a literatura foi meio que natural para mim. Mas, gente, toda vez que eu entrevisto um escritor que, inclusive, trabalha com literatura infantil, ele fala, acho que o escritor tem obviamente tem essa veia aí da leitura, mas fala muito da importância da leitura na infância. Muito. Né? Então, assim, eu despertei na adolescência, eu despertei depois de velho, pode ser que isso aconteça também, mas as pessoas que fazem literatura infantil liam muito, inclusive história em quadrinhos. Muito. E que é interessante que eu não sei se é uma visão minha, que a história em quadrinhos não ganhou o reconhecimento que deveria ganhar, né? Porque parece uma subliteratura. Exato. E, na verdade, estimula tanta gente. Eu acho até que o Maurício de Souza está tendo esse reconhecimento, assim, porque no Brasil não tem nada igual, assim. Acho que quando criança, a Turma da Mônica era necessária, assim. Mas eu tinha pais que me incentivavam muito a leitura também. Isso eu acho muito importante, que os pais incentivem a leitura, seja lendo para os filhos, seja contando histórias inventadas, deixando livros disponíveis para a criança interagir. Eu me lembro que eu tive cachumba quando eu era criança, e uma das lembranças mais fortes da minha infância é ser eu de cachumba, deitado e minha mãe lendo para mim. Eu tenho essa lembrança muito... Que cria uma afetividade. Cria, né? Com a leitura, isso. Você não pode correr, não pode nada, por causa da cachumba, e ficava ali a leitura. Né? Me conta de alguns livros aí, desses 15, se eu falar algum livro aí que vamos pegar 3 livros. Fala sobre eles. Tem um livro que chama Caixinhos, Conchinhas, Flores e Ninhos, e que ele surgiu... As histórias, às vezes, elas surgem de meio espontâneo, às vezes de fatos, né? Esse surgiu porque uma pessoa, na escola da minha filha tem cabelos cacheados, assim, lindos, e uma pessoa virou para ela e falou, nossa, você é tão linda, por que você não pede sua mãe para alisar seu cabelo? E eu fiquei... Sua filha tem quantos anos? Hoje ela tem 19. 19. Na época ela tinha 4 anos. E eu fiquei, quando eu soube, eu fiquei transtornado. E eu falei, poxa, a minha vontade é de fazer algo movido pela raiva.
ir brigar, proibir essa pessoa de aproximar, mas eu resolvi fazer algo para ensinar, para mostrar para as outras crianças que devem ter ouvido isso muito mais vezes do que a minha filha, de que o problema não está nelas, o problema está em quem pensa dessa forma. E que quem quer alisar o cabelo de todo mundo, né? Para todo mundo ficar igual. E a história do livro é justamente essa, que fala que os cachinhos tem hora que parecem conchinhas, do fundo de uma hora que eles parecem ninhozinhos. E aí, quando a pessoa fala isso, ela quer que todo mundo seja igual. Eu falo assim, poxa, mas imagina, cada um é de um jeito. Imagina se a gente quisesse fazer todo mundo pegar as características do outro. A gente fala, aí tem a brincadeira, imagina o leão dentro do casco da tartaruga. Ou o poodle com o rabo do macaco. Então a gente vai brincando. Essas analogias. Essas analogias estão todas no livro, para mostrar que você não tem que ser do jeito do outro. Não, você é do seu jeito. E é lindo. Mas é até interessante você imaginar uma situação dessa, uma junção dessas, né? Fica desconfigurado, né? Não faz sentido. E aí o mais legal é que ontem ou anteontem, me procurou um rapaz de Ribeirão Pires que trabalha com teatro e que sempre conta essa história. E falando da importância dessa história para as crianças que sofrem preconceito, que sofrem bullying por causa do cabelo cacheado. Que as pessoas falam cabelo ruim, que as pessoas falam... E aí eu fiquei muito feliz mesmo de saber que vai além do livro ali, né? Não, e é interessante você falar isso, por isso que eu perguntei a idade da sua filha, porque hoje a gente vê muito isso, em função até da própria internet, de aparecer esses bullying, aí quando você fala isso, já existia de fato, né? E coisas do tipo assim, a pessoa implicar com seu óculos, com seu cabelo, com uma mochila. Eu lembro quando eu era mais novo, de uma família que não tinha muito recursos, então os meus tênis eram sempre muito usados mesmo. E as pessoas riam, porque eu ia com o tênis usado e até furado de fato lá em cima. E isso me marcou muito. Minha mãe falava, olha, eu ainda vou comprar outro tal. Como que isso entra na vida de uma criança, né? E que vai levando, causando às vezes traumas e que vai levando para frente. E a sua solução de não ir a descer para o parquinho para discutir com as crianças, mas de fazer a literatura para ensinar. E para elas olharem e falarem, que legal, é isso mesmo, é bacana. Eu acho até que a mídia evoluiu muito nisso, você tem muito mais pessoas diversas representadas assim, na mídia tradicional, e isso é importante. E eu acho que no livro isso é importante também. Então esse é um livro que eu tenho muito carinho por ele, assim, porque ele mostrou que nem sempre a gente precisa responder a algo feio e agressivo com feiura e agressividade. Exatamente. Né? Você pode responder de outras formas. Na mesma moeda. E hoje a gente vê as representatividade, né, que são... Você já tem uma boneca que é negra, né? Uma Barbie em cadeira de rodas. Então você já vai vendo isso aí para conectar com as pessoas que são diferentes, né? A gente não é o padrão. Então a gente tem que conversar com vários. Até porque o importante é que não haja um padrão, né? E a gente quer... Eu tenho um amigo que fala que tem um modelo que tem um nariz um pouco maior e esse modelo faz muita foto, só que ele queria ter o nariz padrão. Ele fez o nariz padrão e parou de fazer foto. Sumiu. Porque ele deixou de ter aquilo que o diferenciava, né? Verdade. Qual que é o outro livro aí desses 15 que você tem? 15 é com o que vai chegar? Com o que vai chegar, acho que são 16. A gente perde um pouco a conta. Eu esses dias fiz a conta também de novo. Eu tenho um livro que eu gosto muito também, que, de novo, por causa do impacto nas pessoas, que é o João Ganhão. Esse não vem de uma história específica, mas vem da lembrança daquelas crianças que nunca sabiam perder. Todo mundo tem um amigo, ou foi assim, a criança que não sabia perder. João Ganhão? João Ganhão. Então que ele perdia a bola de futebol, perdia o jogo de futebol e falava, vou levar a bola para casa. Todo mundo tem uma história dessa. E aí eu escrevi um livro... O Dono da Bola, O né? Dono da Bola, que tem até um livro muito legal que chama O Dono da Bola, infantil. Não posso jogar, então vou levar a bola. Vou levar a bola. Se eu perdi, o jogo acaba. E aí é uma história sobre isso, assim, que o João Ganhão era um menino que só queria ganhar, não sabia perder. Só que aí, uma hora, ele descobre que de tanto querer ganhar, ele estava perdendo um monte de outras coisas. Perdia amizade, perdia momento de diversão. E aí tem uma menininha interessada nele, que ele estava correndo o risco de perder
por ser essa pessoa que... Por esse comportamento. Por esse comportamento. Então a história é o primeiro, eu acho que o primeiro livro que tem um elemento de romance, assim, mesmo que não seja um romance. Mas então esse é um livro que eu acho legal por causa disso também. E aí outro dia aconteceu um negócio engraçado, que eu encontrei uma amiga e ela falou: ô filho, você lembra do Maurilo? Ele falou: ah, não lembro, o menino está com 16, 17 anos. Ele falou: não lembro. Ele falou: ele que escreveu o João Ganhão. Ele: ah, que legal. Então eu entendi que foi um livro útil ali também, sabe? Numa determinada época dele, quando era criança, ele passou por ali com a ajuda do livro. Porque esse livro deve ter quanto tempo? Nossa, tem mais de 10 anos, olha certamente. Só. E aí você trabalha, porque olha só que interessante de novo, você está trabalhando já aquilo que a gente está tentando trabalhar hoje, as pessoas estão tentando trabalhar hoje, você já trabalha há 10 anos. Frustração. Né? Exatamente. Como lidar com as frustrações. Porque quando você é pai também, você vê, primeiro, todo mundo foi criança, né? Então você lembra de coisas e você vê algumas coisas repetindo na vida do seu filho ou da sua filha, ou dos coleguinhas, e aí você fica cheio de tema para escrever, sabe? Então, assim... Mas eu acho difícil, eu não tenho livro infantil, eu não sou pai. Eu acho difícil de ter uma linguagem. Eu estava conversando até com a Cris Passos isso é o mais difícil. Isso. A Cris fez aquele livro do Engole o Choro. Engole o Choro, e eu falei com ela: olha, a linguagem tem que ser sincera, tem que ser... tem que chegar. Eu acho que tem algumas coisas. Ela não pode parecer uma lição, uma briga de pai. Você não pode querer sempre ganhar. Puxão de orelha. Não pode ser um puxão de orelha. Ela tem que ser divertida, ela tem que ser leve. E a lição tem que passar quase que sem... Verdade. Porque se você tenta dar uma aulinha, dar uma palestrinha, o interesse vai embora muito rápido, sabe? Eu não acho que... Eu citei dois que tem, entre aspas, função social, mas nem todo livro precisa ter. Tem livros que são só diversão e que tá ótimo. Você assiste filmes só por diversão, sem querer levar nenhuma lição para sua vida com eles, né? Aquelas coisas que você recebe na internet, né? Aí no finalzinho tem assim, lição... Moral da história. Não precisa. Ou seja, se a pessoa não conseguiu entender, até eu vou resumir em um parágrafo, moral da história. Eu vou garantir que você fique sabendo o que eu quis dizer. Eu queria falar isso. Se você não entendeu, vai na moral da história. E essa moral da história às vezes fica chato, porque fica superficial, né? E que eu acho o seguinte: o livro, ele é seu até a hora que ele saiu da sua mão. Se você entendeu do livro, se aquela criança aproveitou daquele livro outra coisa que eu nem pensei em falar, o que vale é aquilo. Não adianta eu virar para ela e falar: você entendeu errado, o que eu quis dizer foi isso. O livro só é do autor até a hora que saiu da mão dele. Depois que saiu da mão dele, o livro é do leitor. E aí ganha dimensões, né? A interpretação que é dada. O que aquela criança viveu, ou sonha, ou tem medo, é diferente das outras. Então, para ela, o livro vai ter um significado único. Vai ter criança que vai achar ele chatíssimo, vai ter criança que vai achar ele incrível, por causa da experiência dela. Então, eu acho que essa tradução, né? O livro quer dizer isso, tem que ser individual. Eu que tenho que saber o que o livro quis dizer para mim. Qual que é a lição que ficou para mim, né? Exato. E às vezes é justamente isso. Às vezes não ficou lição nenhuma, você só se divertiu naquele processo. Foi ótimo. Não é para ficar uma lição. E o próximo livro que você está fazendo? O próximo livro, ele tem uma coisinha, mas o objetivo não é esse. O livro chama O Bigode da Bruxa, que é justamente uma bruxa que nasceu com um bigodão e ela achava aquilo assim, até para as bruxas a questão do bigode era uma coisa que ela tinha sofria um certo preconceito, porque bigode não era muito fashion entre as bruxas. E um menino que tinha muita cara de criança e não podia fazer nada, não podia fazer programa nenhum com os amigos, colegas mais velhos dele, porque ele era criança. E aí os dois se frustram, saem de casa e um dia se encontram e aí fala: poxa, eu queria esse bigode para ser mais adulto. E ela fala: pô, eu não queria bigode para eu ser aceita. E aí tem a troca. E aí começa. Então, assim, tem uma mensagem de se aceitar como você é, mas também não é nada. É um livro muito mais divertido do que qualquer outra coisa. Não sei se você pode falar, tem a troca verdadeira? Tem a troca. O meu bigode. O menino fica com o bigodão e ela fica, entre aspas, livre do bigode. E aí tem o desenrolar, Tem o desenrolar, como que os dois se relacionam com isso, como que a amizade deles se desenvolve, o que acontece nas vidas deles depois e tal. E deve ser, esse você está escrevendo? Não, esse já está escrito, já está impresso e vai ser lançado em 2026. Ah, que legal. Então o nosso programa vai antes do lançamento, é bom que já fica chamado. Já vai ter a Ele vai capa chamar? dele. O Bigode da Bruxa. Ah, ótimo. E você falou que lá no início da sua carreira como escritor,
literários, você teve um romance? Não, é um Foi livro o de quê? contos. De É um livro de contos? contos, porque tinha um site Ah. que chamava Inculta, que era um site muito legal, que era um site que abria para as pessoas mandarem seus textos, que, né, Sei. língua portuguesa Inculta e Bela, Flor do Aham. Laço e tal. E aí eu mandei vários textos para lá e muitos foram publicados online. E aí o que eu fiz? Eu peguei os melhores textos, que eu achava os melhores textos que eu mandei para o Inculta e criei o Incultus, que era foi o nome do livro. livro. Esse site ele recebia do Brasil todo? Qualquer um podia mandar. Então Aí podia mandar eles faziam poesia. uma avaliação e Isso. publicavam. Exato. E era uma publicação virtual. Virtual. Ela não existe mais, não? Eu acho que o Inculta já parou de existir há um Aham. tempo. E aí ele aceitava poema, aceitava contos curtos, aceitava crônica, aceitava de tudo, no sentido do formato. Então assim, foi muito legal. E eu fiz e fiz uma edição pequena, né, mais para os amigos, e lancei no Pedacinhos do Céu, que era um bar de chorinho, que a gente ia muito e tal. Então foi muito legal, mas esse aí tem poucas unidades dele, mas Isso é um foi exercício quando, legal. mais ou menos? Nossa, Esse negócio eu fiquei... Eu casei em 2002, eu fiquei noivo em 2000, isso foi em 98 talvez, tem muito tempo. Você não tem vontade de fazer contos também, não? Novamente? Eu escrevi contos durante um bom tempo para revistas. Aham. Então eu escrevi para revistas, para jornais, então assim, eu continuo escrevendo como lazer, mas eu nunca pensei em transformar em um livro. Nunca Porque pensei você tem assim, um não tenho olhar legal pensado. do cotidiano. Então, assim, pegar essas histórias do cotidiano, que eu adoro fazer isso também. Eu sempre lembro de uma entrevista do Chico Anísio falando sobre os personagens que ele tinha, né? Inúmeros personagens. E ele falava que para poder criar os personagens ele ia para a rua, né? Ele passava a observar pessoas para poder incorporar aquelas pessoas aos personagens dele. E é justamente isso, a gente hoje vendo em coisas pequenas, né? Numa viagem de ônibus que eu faço, eu ouço uma mãe conversando com o filho, já me dá uma ideia de criar, porque tem muita conexão com a vida de muitas outras pessoas, não só daquela mãe. Sim. E aí esses contos ou as crônicas são muito interessantes para isso, e você tem esse olhar. E eu tenho muito esse conteúdo também, porque eu tinha um blog que chamava Pastelzinho. Que falava de tudo e volta e meia eu colocava esses textos lá. E foi a mesma coisa, o blog ainda está online, mas assim, não é alimentado há muitos anos, até porque eu acho que a cultura do blog deu uma morrida, mudou para as redes sociais. Mas eu tenho esse material lá e tenho até vontade de escrever, mas hoje a questão é a seguinte, eu para escrever teria que ser para publicar um livro, ou teria que ser... E aí eu não sei se eu faço uma coletânea, pode até ser fazer uma coletânea do que eu já produzi, fazer uma ediçãozinha pequena, pode ser interessante. Agora, eu brinco que é o seguinte, difícil eu chorar em filme, agora menos, que eu estou ficando mais velho, estou ficando mais bobo, mas filme de desenho animado, eu sempre chorei. Então a questão da criança, da infância, tem uma coisa muito forte comigo, assim. E aí eu acho que E que como eu já escrevo para adulto como publicitário o dia inteiro, o meu foco é mais na criança, mas eu acho que sim, pode ser interessante retomar esses textos e fazer alguns novos e pensar numa publicação, né? É legal. Eu queria só aproveitar esses últimos minutos aqui para poder falar de algo importante na literatura infantil, que é a ilustração. Como é que você seleciona? Geralmente são as editoras que selecionam os ilustradores. E como é que é esse casamento? Nos primeiros livros eu fiz muitos com amigos. Então, por exemplo, o Rogério Fernandes, que é pintor, ilustrou os meus 3 primeiros livros e tal. E aí tinha uma relação próxima. Mas as editoras normalmente têm um contato com os ilustradores e o mais legal é que elas não viram e falam, esse livro seu, quem vai ilustrar é fulano. Até porque o autor tem uma opinião, mas elas passam opções e aí a gente analisa e vê qual que encaixa mais com o texto. Porque esse encaixe é muito importante. Às vezes você tem um tipo de texto que pede um tipo de ilustração. E às vezes tem um ilustrador maravilhoso, mas que não encaixa ele é um ali. profissional fantástico, só que ele não conseguiu captar aquela ideia ali, né? O estilo dele é para outro tipo de obra. Então, assim, mas é uma das coisas que eu mais gosto, é escolher o ilustrador, ver quem parece, quem tem cara, quem eu acho que vai deixar aquela história mais legal, né? E isso eu acho muito gostoso. E eu não sabia que o Rogério tinha feito com você, não, os 3 livros. Os 3 primeiros livros que eu fiz e eu ajudei ele a escrever o dele, que é o Benjamin Menino Feliz. Olha que legal.
Ele é nordestino, né? O Roger, ele é do Maranhão. É, isso mesmo. E ele tem uma obra maravilhosa. Eu vou chamar ele aqui um dia. Chama, ele é bem legal. Quando eu comecei lá naquele portal que era da... esqueci como que chama o portal, gente. Mas eu comecei... Sou BH. Sou BH. Como é que esquece? Quando comecei no Sou BH, eu tinha um blog e o primeiro texto que eu fiz para inaugurar o Sou BH foi com o Rogério. O Rogério é o meu compadre. Ele é muito bom, muito bom. E uma pessoa que a gente tem que deixar um abraço aqui também é a Marilu, né? Sim, Eu falo que a Marilu, que é uma pessoa que falou assim, você tem que conhecer o Maurilo. Maurilo já conhecia, só que não tinha essa integração. Era um conhecimento en tipo, passant. Oi. Mas que bom que você está aqui trazendo essas ideias para a gente. Esse projeto do futuro, do Autores do Futuro. Autores do Futuro, que ele ganhe corpo e que possa chegar em diversos outros lugares para poder revelar mesmo, porque muita gente usa a escrita com a possibilidade de se colocar no mundo, né? Sim. Então que mais pessoas se coloquem no mundo, se encontrem no mundo através da escrita. E para te encontrar, como as pessoas fazem? Eu estou no Instagram com @Maurilão e... Maurilau. E Maurilo Andrés não é um nome difícil, não. Se você procurar Maurilo Andrés... Você vai encontrar 800, mas não em Minas. Maurilo Andrés, você vai achar um só. É verdade, Maurilo que tem vários. 800. Mas Maurilo Andrés é um vai só. chegar direitinho lá. Maurilo, obrigado pela sua participação aqui. Espero ler este livro que está saindo para poder desfrutar dessa sua alegria ao escrever e ao compartilhar. Então, esse espaço é seu também. Foi um prazer estar aqui. Um beijo para Marilu e um beijo para todo mundo. Ô, gente, nós ficamos por aqui. Te encontro, então, no próximo episódio. Até lá.